Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. E você que está chegando agora, você é muito bem-vindo. Se inscreva porque aqui a gente garimpa informações para compartilhar com vocês e elas estão sendo compartilhadas. Informações que a gente não vê nos grandes meios de comunicação, não vê com a abordagem que a gente vai colocar aqui para vocês. E hoje temos reflexões muito interessantes. Então se inscreva e vamos embora. Gente, no Brasil todo dia está caindo um tanto de Boeing 737 espalhados pelo Brasil. Só para ilustrar, peguei a foto de um deles aqui. Esse Boeing aqui cabem 162 pessoas. Então tem dia que caem Boeings aqui no Brasil, número de 8, 9, 7, 6, enfim, mas nunca números inferiores a esses. Quando cai um avião, é uma comoção mundial, né? O mundo todo fica alarmado com isso. Você quer saber por que caiu, se houve falha técnica, se houve sabotagem, o que houve? As famílias enlutadas são entrevistadas, os responsáveis são procurados, a empresa aérea, se teve um controlador de voo, enfim. No entanto, está acontecendo isso na nossa cara todos os dias e os meios de comunicação não procuram os responsáveis, ou os responsáveis diretos que poderiam evitar essas mortes aqui no Brasil. Então a gente está tendo um número alarmante, o número de 35.026 pessoas, isso do ponto de vista oficial, né? Porque nós sabemos que esses números são extraoficiais, porque tem muito mais gente que morreu por conta da Covid no Brasil, e esses números são subdimensionados. Uma das perdas que a gente teve ontem foi o professor Carlos Lessa. Vou botar a foto aqui para vocês. O professor Carlos Lessa eu conhecia pessoalmente, uma pessoa encantadora, ia lá no Lapa Café, e ele gostava muito de prédios antigos, né? O prédio do Lapa Café é de 1901, e o professor Lessa é uma dessas vítimas de Bolsonaro. Quando eu digo isso, eu não estou fazendo nenhuma especulação não, gente, eu estou afirmando. Porque dizer a verdade não pode ensejar a nós nenhum tipo de responsabilidade, né? Quando eu digo que o presidente brasileiro é ignorante, eu estou contando mentira. Quando eu digo que ele é um assassino, porque ele é responsável pelas mortes que estão acontecendo no Brasil e que poderiam ser evitadas, eu estou mentindo? E se o presidente norte-americano diz que o presidente brasileiro é um idiota, é um burro, está matando o povo brasileiro, é um assassino? O que acontece? Porque é isso que foi passado na mensagem que Trump passou na entrevista coletiva dele ontem nos Estados Unidos. Eu vou colocar aqui um trecho aqui para a gente fazer uma pequena análise, porque os meios de comunicação eles não chamaram atenção para esse fato que eu vou chamar para vocês agora. Vamos lá. Salvamos possivelmente 2 milhões e meio de vidas. Hoje poderiam ser 1 milhão de mortes. Acho que não ficaria abaixo disso. Se vocês pensarem, cerca de 105 mil óbitos, isso quer dizer 10 vezes menos do que 1 milhão. Se vocês olharem para o Brasil, eles estão enfrentando tempos duros como a Suécia. O vírus voltou a assombrar os suecos, tempos terríveis. Então ele comparou a situação dos Estados Unidos, dizendo que eles só não tiveram um número de mortos que eles poderiam ter, porque eles não adotaram o modelo brasileiro e o modelo sueco. E ele quis dizer então que se ele copiasse Bolsonaro, os Estados Unidos teria 10, 20, 25 vezes mais mortos do que tem no dia de hoje. Se a gente analisar do ponto de vista contrário, a gente poderia deduzir também que se Bolsonaro adotasse o método norte-americano, nós teríamos até 25 vezes menos vítimas aqui no Brasil. Então o que Trump está dizendo de uma forma indireta? Que Bolsonaro é um assassino, porque se tivesse conversado, tivesse adotado um sistema deles, a coisa seria mais ou menos muito melhor aqui no Brasil, vamos dizer, né? Então isso passa despercebido, então eu jogo isso para sua reflexão, né? O que está por trás das palavras aí de Trump. E aqui no Brasil, a gente vê o presidente nosso cada vez mais mostrando o grau da sua ignorância avançada. Vamos pegar um trecho aqui. Agora aqui já voltou. Fizeram um estudo fajuto. Eu tenho a minha opinião por que fazem isso, tá? Mas foi despublicado. Eu sei que não existe esse verbo não, tá? Eu desconheço. Foi despublicado aquele estudo feito anteriormente que desaconselhava a cloroquina. Voltou agora,
A OMS voltou atrás. A OMS é o seguinte, né? O Trump cortou a grana dele, voltaram atrás de tudo. Só falta um cara que nem é médico. E adianta aqui, tá? Gente, olha só a coleção de boçalidade. Em primeiro lugar, a cloroquina não voltou. O que havia eram estudos de organismos científicos que apontavam numa direção que a cloroquina não poderia ser utilizada, ou as pesquisas indicavam um caminho. Não é que ela poderia ser aplicada, utilizada, porque não há ainda, até hoje, nenhum estudo conclusivo. O que a OMS fez foi autorizar ou recomendar que os estudos sejam retomados, mas isso não significa que a cloroquina está liberada, como disse o presidente brasileiro, como interpretou, né? E mais, né? Ele, em dado momento, ele cometeu um ato falho. Ele disse o seguinte, que um dos textos ali científicos não teria sido feito por uma pessoa que nem é médica. Ora, e o presidente tem algum apreço por médico? Quando ele coloca para ser ministro da Saúde um paraquedista, qual é a preocupação que ele está tendo com o povo brasileiro? Aliás, eu tenho dito o tempo todo, né? O ministro Pazuello é um corrupto moral, porque ele não tem condições de ser ministro da Saúde e ele está ocupando esse cargo. E o que acontece é que estão morrendo mais brasileiros. Ele colocou lá um batalhão inteiro dentro do Ministério da Saúde e continua fazendo besteiras porque ele está numa área para a qual ele não foi talhado, né? Ele não foi treinado para isso. Ele é treinado para matar pessoas, não é talhado para salvar pessoas. E se mete em áreas técnicas. Obviamente, essas críticas que eu faço como cidadão, porque ele está recebendo salário pago com o meu dinheiro e eu estou pagando um funcionário para matar o povo brasileiro, ou para ajudar a matar o povo brasileiro junto com seus cúmplices. Eu não posso nem dizer que são correligionários ou que são colegas de batalhão, porque são todos cúmplices de Bolsonaro nesse homicídio em massa que está acontecendo no Brasil. E ele se meteu numa agora que foi demitir 2 funcionários, porque os funcionários eles estariam emitir uma nota técnica comentando aquilo que já está na lei, as hipóteses de aborto legal, quando o Código Penal já prevê isso, né? Muitas vezes o médico tem que optar entre fazer o aborto para poder salvar a vida da gestante. Por conta disso, o médico não é responsabilizado. Então, a gente tem hipóteses de aborto legal no Brasil que estão reconhecidas até pelo Supremo Tribunal Federal, está pacificado, mas os boçais na Presidência da República e no Ministério da Saúde não entendem isso e puniram aquelas pessoas que estavam fazendo a nota técnica, né? Mas a hipocrisia, a ignorância, a utilização, a safadeza que se faz desses assuntos, porque o presidente, enquanto estão roubando o povo brasileiro, enquanto Paulo Guedes fica 24 horas articulando alguma coisa para assaltar o povo brasileiro, eu vou falar mais à frente de uma nota de um termo de ajuste que a Petrobras está realizando agora para entregar de mão beijada o patrimônio, o gás, a infraestrutura do povo brasileiro, isso na penumbra da noite. Enquanto está todo mundo distraído com isso, os meios de comunicação não colocam foco em cima dessa questão porque são cúmplices dessas negociatas que favorecem esses grupos econômicos todos, né? Bom, mas isso vai ser um assunto mais para frente. Então voltamos aqui. Então, Bolsonaro, com essa onda de defender o aborto, ele não é competência do presidente da República, nem do ministro de se meterem nessa história. Mas aí a gente vai vendo o tipo de gente que está colado com o presidente da República no meio dessa discussão toda. Vamos ver aqui o padre que levou uma série de crianças para frente do chiqueirinho ali do Bolsonaro para cantar uma música contra aborto. Vamos analisar isso. Jesus Cristo é o seu ar. Vida assim, aborto não. Vida assim, aborto não, não, não. E aí, gente, é uma coisa bem calhorda, bem salafrárica, né? Vocês vejam que o cara ser bandido não faz dele, não cria nenhum tipo de situação que impeça que ele seja bandido e padre. Por que usar crianças para ficar fazendo esse tipo de proselitismo? Das duas, uma. Ou o padre está dando educação sexual para essas criancinhas e elas sabem o que é aborto, sabem o que é concepção, sabem que é o problema, estão cantando conscientemente, ou o padre é um bandido, está utilizando a criança dos outros para defender uma coisa que elas não têm a menor ideia. Para sensibilizar quem? O presidente Bolsonaro. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É por isso que eu tenho esse espaço aqui, porque se eu não tivesse esse espaço aqui, eu não poderia
compartilhar esse tipo de situações como vocês, com vocês todos, né? Gente, eu acho que os recados de hoje já foram dados. Eu quero lembrar que domingo, amanhã, dia 7 de junho, às 3 horas da tarde, eu vou fazer uma live com o professor Paulo Giraldelli, muito polêmico, então o papo vai ser muito interessante, porque eu vou perguntar, vou fazer algumas provocações a ele deve responder também de uma forma sempre muito particular, muito peculiar, então eu garanto que vai ser um bom papo. Todo domingo eu vou publicar uma live, ou a gente vai fazer uma live aí com pessoas interessantes. Gente, espero que eu tenha jogado algumas questões aí para a reflexão de hoje. Um abraço e até o nosso programa. Tchau, próximo programa. Tchau.